Pessoal, podem avisar se vocês estão conseguindo ouvir, ver a gente, se está perfeito. Oi, vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, a Patrícia colocou que sim. Deixa eu aumentar aqui meu som. Ah, agora deu certo. Foi. Então tá bom, tá todo mundo ouvindo. Felipe, é um prazer te receber aqui. Agradeço já imensamente pelo seu aceite ao convite. Tenho certeza que a live vai ser muito produtiva. A gente vai aprender muito com você, com a sua experiência. Meu óculos está embaçando. O ao vivo tem esses detalhes. Eu vou começar então já com a live. Já tem um monte de gente aqui. Agradecer a presença de todo mundo. E, Felipe, vou pedir para você se apresentar, Felipe. Quem é você? Conta um pouquinho da sua experiência, da sua carreira profissional. Tá bom. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Já aviso que é minha primeira live, então qualquer coisa vocês vão avisando aí se não estiverem me ouvindo, se o som estiver ruim. Então, é isso. Estou um pouquinho nervoso porque é minha primeira live, mas estou muito feliz pelo convite. Obrigado, Mi, pelo convite. E agora, contando um pouquinho sobre mim, eu sou Felipe Carvalho, eu tenho 29 anos. E antes de falar de mim sobre a minha vida profissional, acho importante falar de mim sobre pessoa. Então, de onde eu vim, quem eu sou. Eu sou de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, sou lá do interior de Duque de Caxias, nem da capital é. Então, se alguém de Duque de Caxias aí, avisa para saber se tem alguém da minha cidade. Eu sou um homem gay também, então além de ser um homem preto, eu sou um homem gay, filho de uma empregada doméstica e de motorista de ônibus. E por que eu acho importante eu contar um pouco dessa minha história para vocês? Porque por muito tempo eu não tive nenhuma referência, não via pessoas igual a mim e com uma trajetória parecida com a minha nos lugares. Então, como eu costumo dizer, é muito difícil a gente sonhar com aquilo que a gente não vê, né? Então, para mim é uma oportunidade muito grande de agora poder ser referência para algumas outras pessoas. Não sei se tem alguém aqui que já me procurou, mas tem várias pessoas, principalmente estudantes, que me procuram no LinkedIn para perguntar sobre a minha trajetória e eu sempre atendo, porque foi um movimento que eu fazia também enquanto eu era estudante e eu acho super importante a gente ser um pouco de referência para outras pessoas também. E falando um pouco da minha vida acadêmica, eu sou formado em licenciatura em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e lá no Rio eu comecei a minha trajetória na indústria cosmética, onde eu fui estagiário e depois eu vim para uma oportunidade aqui em São Paulo, na Natura, onde eu estou desde 2023. Aí a mim pode se apresentar agora, depois eu conto mais um pouquinho dessa minha trajetória até aqui. Obrigada, Felipe. Eu vou me apresentar também. Eu sempre gosto de me apresentar, porque sempre tem gente nova entrando, às vezes conhecido convidado, às vezes o convite, né, o folder, a divulgação chega em alguém que ainda não me conhece. Então, eu gosto de me apresentar, apesar de eu já estar fazendo esse trabalho, de divulgação científica via o Instagram desde 2021. Eu achei bacana você trazer humanizar você, né? Trazer a sua parte pessoal também, porque é muito comum a gente no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, a gente já fala da nossa formação, a gente já fala o que a gente tem de experiência profissional e tal, e acaba não trazendo um outro lado da história, né? Então, quero me apresentar também, eu sou Michele Barão, eu sou uma mulher preta, é, sou mãe de tenho dois filhos, não posso mais falar criança, porque o meu filho mais velho tem 13 anos e ele fala que ele é adolescente, então não posso mais chamá-lo de criança, apesar de ser criança para mim. Tenho uma filha de 8 anos que tem autismo, então sou uma mãe atípica, o que também traz uma certa complexidade na vida, né? Na vida profissional, na vida pessoal. E também sou carioca, mas hoje eu moro na cidade do interior do estado de São Paulo e moro em Sorocaba, uma cidade do interior, já há muitos anos já. Meus filhos nasceram em Sorocaba e uma mudança assim para mim. A vida me trouxe para cá e sou muito grata pelas pessoas que me encontrei, pelas experiências que eu tenho vivido até então. Eu também sou farmacêutica, me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na mesma universidade que o Felipe, da FRJ. Tenho um carinho enorme
pela FRJ. Fiz o meu mestrado em ciências farmacêuticas também lá. Depois eu já estava no estado de São Paulo, fiz o doutorado, sou doutora em ciências pela Universidade de São Paulo. E atualmente eu estou há 2 anos fazendo pós-doutorado em cosmetologia, estudando pele preta, pele negra, estudando fotoproteção da pele negra, nesse meu pós-doutorado. Então tem sido um desafio enorme e, e também está sendo muito gratificante. Então, me apresentei agora, né? E queria falar um pouco também do objetivo dessa série, né? Eu trouxe uma série nova que eu estou começando, Negros Formuladores. E formuladores foi uma palavra que eu escolhi porque na área de cosmética, na área farmacêutica, a gente sempre fala de formulação, né? A gente está desenvolvendo um produto, um medicamento, um cosmético, e a gente formula. Mas, além de formular um produto, né, um produto em si, formular, eu acho que vai pensar, vai produzir conhecimento, produzir saberes, que vão além dessa parte mais técnica, né? Que a gente, na área cosmética, farmacêutica, na área química, a gente faz produtos, né? Então, formular é pensar ideias, pensar possibilidades. E a ideia de trazer essa série vai muito de encontro com isso que o Felipe colocou, da gente não se ver em alguns espaços, né? E ser difícil a gente pensar que a gente pode alcançar alguns espaços. Né? Então, eu na minha graduação, eu não sei se o Felipe teve essa experiência, eu não tive nenhum professor negro na minha graduação. Tive um professor negro durante a escola. Teve, Felipe? Tive uma que foi, inclusive, a que eu escolhi para ser orientadora de TCC. Então, eu não tive nenhum professor, e ainda hoje é difícil, né, a gente encontrar professores negros, ou em várias esferas, conforme a gente vai ascendendo a questão da escolaridade, é mais difícil a gente encontrar, e a gente não se reconhece em alguns espaços, né? E quando a gente está nesses espaços, às vezes o entorno também não nos reconhece como pertencente àquele espaço, né? Então, eu fui muitas vezes questionada se aquele espaço que eu estava ocupando, eu deveria estar ali, né? É sempre muito surpreendente para o outro, né? Nossa, mas você é farmacêutico? Nossa, mas você é químico? Você deve ter escutado em algum momento isso, né? Nossa, você trabalha nessa empresa? Nossa, você é doutora? Então, a ideia de trazer essa série é trazer exemplos de negros que formulam, que pensam, que têm saberes, que fazem ciência, que produzem conhecimento, que produzem tecnologias, que produzem ideias, que produzem muitas coisas para a gente se reconhecer e também mostrar para quem não é negro, para aqueles que são negros se reconhecerem e para quem não é negro de ver que a gente também é capaz de muita coisa. Né? Que a gente pode estudar, que a gente pode produzir, que a gente é capaz de muita coisa. Então a ideia é essa, a gente fazer um bate-papo, trazer exemplos, figuras, e é isso. Vamos. Então a ideia é essa, a gente fazer um bate-papo, trazer exemplos, figuras, e então a ideia é essa, a gente fazer um bate-papo, trazer exemplos, figuras, e então a ideia é essa, a gente fazer um bate-papo, trazer exemplos, figuras, e então a ideia é essa, a gente fazer um bate-papo, trazer exemplos, figuras, e Finais. E eu achava bem legal, eu gostava, eu
e estava, nossa, uma coisa que vai ajudar para a saúde pública. Então, realmente era uma área que eu gostava bastante. Mas em determinado momento eu percebi que não era a área que eu queria seguir para sempre, porque eu tinha muito uma expectativa assim, de ver logo aquele produto no mercado. E na área farmacêutica a gente sabe que os desenvolvimentos são muito mais longos, às vezes demoram 10, 15 anos até ter um produto de fato no mercado. Então eu queria ter a expectativa de ver logo aquilo em prática. E aí lá em 2018, eu sempre gostei de participar de Semana da Química, de todos os eventos que tinham nesse sentido, eu gostava de participar. Em 2018 tinha acabado de inaugurar o Centro de Inovação, se não me engano, da L'Oréal, lá na Ilha do Fundão, que é onde fica o FRJ também. E na Semana da Química tem uma vista técnica para lá. E aí eu fui me inscrever para uma vista técnica, eu adorava vista técnica aqui na Ambev, aqui na L'Oréal, aqui na Halliburton, em várias empresas para ver como que era, para ver se eu me dedicava, se eu gostava. E aí quando eu fui na L'Oréal, eu vi um laboratório de cosméticos pela primeira vez e eu me apaixonei. E aí eu pensei assim, é com cosméticos que eu quero trabalhar. Eu trabalhava muito com plantas medicinais, então tinha vários cheiros de solvente no laboratório, é completamente diferente do cheiro que você tem no laboratório de cosméticos. E aí eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar com cosméticos, que eu queria trabalhar na L'Oréal, porque no Rio de Janeiro a gente tem poucas opções, né? Então, a maior empresa assim, na área do Rio de Janeiro acaba sendo a L'Oréal. E aí, então, eu comecei a participar dos programas de estágio, quando abriu o processo seletivo. E aí, a primeira dica assim, que eu queria dar para vocês é não desistam. Porque eu tentei a primeira vez e não passei, tentei a segunda vez e não passei, a terceira também não passei, e eu só conseguia na vaga de estágio na minha quarta tentativa, que eles abriam todo semestre. Então, se você tem interesse em trabalhar numa empresa, numa determinada área, eu sempre dou essa dica para as pessoas, realmente o que você quer. Mas, além de não desistir, é também buscar se preparar para aquilo, ver o que você pode melhorar. Eu fiz química, diferente de quem fez farmácia, tem aula de cosmetologia. No curso de farmácia, eu não tive nenhuma aula de cosmetologia. Então, eu ficava sempre em todos os cursos, palestras que tinham na área de cosméticos, eu ia assistir, eu ficava procurando aprender. Eu queria muito ter mais experiência naquela área e ter mais conhecimento naquela área que a universidade não me dava. E aí, então, nessa minha quarta tentativa, né, que eu falei para vocês, eu participei do programa Cientista do Futuro, que é também uma outra dica que eu dou para vocês, que é um programa que a L'Oréal tem todos os anos. Comecei em 2019, eu fui a primeira turma, aí foi presencial, agora está sendo online, todo ano tem online. E aí eles selecionaram 30 estudantes universitários para passar uma semana lá aprendendo sobre cosmetologia. Então, assim, desde que a pessoa não vira estagiário, depois só de você ter esse contato, de aprender sobre a área que você gosta, já é uma oportunidade muito boa. E aí, desses 30, eles selecionavam 5 pessoas para serem estagiários e eu fui o quinto selecionado. Então, assim, eu tive que. Eles selecionaram 4 primeiros, depois eu fui o quinto selecionado. E aí, então, eu comecei a ter o estágio lá. O quinto selecionado. E aí, então, eu comecei a ter o estágio lá. O quinto selecionado. E aí, então, eu comecei a ter o estágio lá. O quinto selecionado. E aí, então, eu comecei a ter o estágio lá. O quinto selecionado. E aí, então, eu comecei a ter o estágio lá. Mais 3, quando eu me mudei para São Paulo para trabalhar na Natura, que na época tinha acabado de inaugurar o Centro de Inovação da Avon. Então, não sei se vocês sabem, mas a Avon é uma empresa americana que ficava nos Estados Unidos, o Centro de Inovação deles, e aí em 2023 veio para cá juntar com a Natura, então tudo aqui em São Paulo. E eu vim trabalhar especificamente com a marca Avon na época, e foi ser uma experiência incrível. E eu trabalhei com a marca Avon até pouco tempo, até alguns meses atrás. E esse ano, agora, eu trabalho com a marca Natura no laboratório. Posso só te pedir um favor? Eu Claro. tô com um problema aqui na minha garganta, não tô, preciso tossir um pouquinho, não queria interromper você. A gente recebeu aqui um comentário. Se você pudesse falar mais próximo ao microfone ou mais alto,
seu áudio está saindo um pouco ruim. Ah, claro. Gente, agora tá bom esse tom aqui para vocês? Foi o Gui Pereira que falou. Perdão. Melhorou, Nossa, Gui? Se tiver melhorado, me avisa, senão eu falo mais alto. A Mai falou que melhorou. Eu tô bebendo água, me avisaram. Ah, que bom, pessoal. Qualquer coisa vocês podem me avisando para eu saber também se vocês estão ouvindo, se eu preciso aumentar mais o tom, qualquer coisa, tira o fone também, vocês podem me falar. Então tá. A gente pode seguir assim, tá? Tá bom. E aí foi basicamente isso, um pouco da minha trajetória. Então, eu comecei lá como estagiário e agora eu trabalho como analista aqui na Natura, sempre trabalhando no desenvolvimento de fórmula, passando por diversas categorias, mas sempre no laboratório trabalhando com desenvolvimento de fórmula. Após o estágio, né? Que no estágio eu trabalhava com desenvolvimento de processos. Nossa, muito bacana. Você falou uma coisa muito interessante, que é a parte do estágio, né, Felipe? Acho que isso é muito bacana. Antes a gente parte para a parte técnica também, porque a gente. E eu achei muito bacana essa experiência que você teve, por exemplo, na empresa L'Oréal, que abriu as portas para alguns estudantes, né? Tinha um processo seletivo. E apesar de ser um processo seletivo concorrido, porque é uma empresa de grande porte, você não desistiu, você tentou várias vezes e tal. E também teve a experiência da iniciação científica, que a gente também sempre fala que é muito enriquecedor, porque trabalhar na iniciação e fala, nossa, eu quero trabalhar com essa área. Ou às vezes você descobre uma área que você não quer trabalhar, o que também é muito bom, porque é menos uma coisa que você, tipo, isso não funciona para mim. Eu acho que esse é o papel do estágio também, né? Eu, enquanto estudante de farmácia, eu, por exemplo, fiz estágio no hospital e eu não gostei. Mas foi uma experiência muito válida, porque eu vi que o hospital não era uma área que eu queria trabalhar. Eu também fiz iniciação científica numa área em farmacologia, que também não era uma área que eu queria trabalhar. Mas eu percebi que a parte acadêmica era muito interessante para mim. Então, o jeito de pesquisar, né? Como você, dentro de um laboratório, como é que funciona, o mecanismo da pesquisa em si, eu achei muito bacana. Mas a área em si não era aquela área que eu queria seguir, e aí a gente vai procurando até a gente se encontrar. E a gente tem que tentar, né? Tem que correr atrás das oportunidades. Mas, por exemplo, lá no laboratório, hoje eu estou no laboratório de cosmetologia fazendo o pós-doc, como eu comentei no início, e a gente teve uma experiência muito bacana que eu estava presente, né, dos alunos que eu conheci, porque a gente tem muita gente já, o laboratório já tem mais de 20 anos lá existindo na USP, a gente tem muita gente que já passou por ali, né? Mas nesse tempo que eu tô lá, eu vi 3 alunos que fizeram estágio de iniciação científica com a gente. E hoje também estão em empresas, em grandes empresas também, fazendo estágio. E eu acredito que a iniciação científica, nesse caso, contribuiu para eles conseguirem um estágio nessas grandes empresas. E com certeza isso vai ser um diferencial na vida deles, como o estágio foi um diferencial na sua vida também, né? Com Então, acho que certeza. é muito importante isso. E aí, já falando dessa sua experiência que você teve inicialmente na L'Oréal e hoje você está na Natura, como que você vê essa sua atuação enquanto profissional de P&D? Como que é ser um profissional de P&D? Como que isso aconteceu para você? Porque, pelo que eu entendi, na L'Oréal você não trabalhava com P&D. Durante o estágio, não. Não, Era, depois você passou. era dentro de P&D também, é uma área dentro de P&D, mas não é desenvolvimento de formulação. É desenvolvimento de processo de fabricação, mas é dentro de P&D também. E aí, assim que eu acabei o estágio, eu comecei a trabalhar com formulação de fato. Sim. Então, conta um pouquinho pra gente dessa parte de P&D. O que é P&D primeiro, né? A gente tá P&D, P&D. O que é P&D primeiro? Tenta conceituar pra gente o que é P&D
E conta um pouco dessa tua trajetória enquanto profissional nessa área, e depois a gente vai para a parte de técnica mesmo, que é muito legal também. Claro. Então, pessoal, P&D é a sigla de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente faz realmente uma pesquisa para desenvolver determinado produto. Então, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos, mas tanto na área química, farmacêutica, de alimentos, e de P&D de diversas outras áreas, de comidas, de tintas, por exemplo, de tudo. E é um fluxo de desenvolvimento bastante dinâmico, então a gente tem interface com diversos tipos de área, isso falando de uma forma geral da indústria cosmética como um todo. Então, cada empresa pode ter a sua especificidade num ponto ou outro, mas falando de forma geral de um fluxo assim, de desenvolvimento de produto, a gente tem interface com várias áreas, então, como marketing, assuntos regulatórios, eficácia clínica, então é uma área bem dinâmica, porque a gente tem contato com várias áreas técnicas e também áreas de pesquisa de consumidores, pesquisa de mercado. Então, eu particularmente gosto muito porque a gente consegue estar antenado tanto na parte pessoal, das tendências do mercado, do consumidor, qual é a dor do consumidor, o que ele está querendo, quanto na parte técnica, que foi o que eu estudei de fato. Então, é uma área bem dinâmica, assim, se eu pudesse resumir numa palavra, e que tem muitos desafios, mas também é muito gratificante quando a gente vê um produto que a gente fez parte atendendo à demanda de um determinado público. Ai, muito bacana. A gente está recebendo aqui várias pessoas. Aqui, eu só queria falar uma palavrinha, o Marcos aqui, mandou uma mensagem. A Negra Vaidosa também está aqui com a gente, acompanhando a gente. Só mandar um oi pro pessoal. Tá muito bacana essa live. Receber esse feedback do público. E Felipe, eu acho muito bacana essa questão da gente falar do P&D, né, da pesquisa e desenvolvimento, porque, como você colocou, qualquer que seja um produto que seja formulável, né, um alimento, uma tinta, né, você precisa pensar como que você vai formular, quais são as matérias-primas. É o primeiro momento dentro de uma indústria. Uhum. Porque antes daquele produto ser um produto comercializável, né, fabricado de fábrica, né, está ali, ele é fabricado e é vendido, fabricado e vendido. Antes dele existir, nesse momento, ele tem que ser pensado e imaginado. E pensar assim, quais são as matérias-primas que vão entrar, né? Qual a embalagem, para que ele vai servir. Então, é o início. Ele não existe ainda, ele vai se tornar real e depois ele vira um produto que todo mundo vai usar, vai ser comercializado. E aí eu queria perguntar para você como é que funciona isso dentro de uma indústria cosmética, de uma forma geral? Como que você está lá no seu dia a dia, como que assim, você tem que desenvolver um produto X. Essa demanda, ela vem para você, vocês que resolvem fazer. Como é que é esse início para começar um projeto de desenvolvimento de produto? Claro. Então, falando um pouco desse fluxo, né? Tudo começa com um briefing, quando a gente recebe um briefing de qual vai ser o produto a ser desenvolvido. Então, esse briefing pode vir do marketing. Geralmente, o marketing é a principal área nesse sentido de trazer um briefing para as pessoas que trabalham com P&D, seja onde for. Mas também pode ter projetos proativos, quando os próprios pesquisadores também podem ter ideias, podem ter insights de fórmulas que podem ser desenvolvidas. E aí, só que acaba que, geralmente, nas empresas, a maior parte são da demanda do marketing, porque realmente para ter uma resposta mais rápida no mercado, para conseguir, de fato, colocar aquele produto já direcionado de uma forma mais eficaz. Mas também existem projetos proativos, tem empresas que trabalham nesse sentido, de fazer projetos proativos, onde os próprios pesquisadores têm ideias que sejam que consideram importante trazer para o mercado. E aí, após receber esse briefing, aí sim a gente começa, de fato, a trabalhar na formulação. Então, como você mencionou, uma pessoa que trabalha com P&D precisa pesquisar sobre as matérias-primas para poder entender qual é a concentração ideal que você vai utilizar de uma matéria-prima ou outra, qual vai ser o diferencial. Então, além de você ter
a estrutura de uma formulação básica, você também tem que pensar no sensorial que você quer entregar para o consumidor. Então, por exemplo, se você quer deixar um residual branco na pele da pessoa ou não, se aquele sensorial vai ser um sensorial mais para uma pele oleosa, para uma pele mais seca. Então, por isso que a gente tem interface com diversas áreas, porque a gente tem que pensar na estrutura da fórmula e também tem que pensar em como aquela fórmula vai chegar ao consumidor. Então, tem que saber se de fato aquela fórmula é segura, então precisa de uma área de segurança também, tem uma área de assuntos regulatórios para saber se está atendendo o tipo da Anvisa, tem área de pesquisa de consumidor, como eu disse, tem área de eficácia clínica para saber se aquele produto realmente está funcionando clinicamente para o que ele se propôs. Então, são diversas etapas assim que elas podem, dependendo do tipo de projeto, elas podem acontecer concomitantemente ou elas podem acontecer em steps. Primeiro uma, depois outra, depois outra. Mas, assim, de forma geral, em qualquer empresa que trabalha com P&D precisa passar por todo esse fluxo. Então, pode ter uma empresa X ou Y que esses fluxos podem ser um pouquinho diferentes, mas são requisitos, assim, primordiais para você conseguir desenvolver um produto. Seja ele cosmético ou não, mas aqui trazendo a realidade do cosmético. Sim, sim. Eu estou pensando aqui também na parte de farmacêutica, né? Mas é bem parecido também, quando a gente pensa na indústria farmacêutica. Aí tem, claro, né? Um pouquinho. Tem algumas diferenças, porque a gente vai depender também da legislação sanitária. E aí de alguns requisitos, enfim. Mas vocês recebem, então normalmente vem uma demanda do marketing. E como é que é essa conversa inicial, vocês do P&D com o marketing? Porque assim, eu acredito que assim, a gente que é da área técnica, né? A gente sabe, não, se aumentar tal matéria-prima, vai aumentar muito a viscosidade. Ou se ou ao contrário, né? Não, essa matéria-prima é muito cara, então põe um pouquinho. Mas aí você precisa daquele sensorial, né? Por exemplo, um shampoo. A gente não pode ter um shampoo muito fluido, porque se ele for muito fluido, ou na hora que o consumidor colocar ele na mão, ele vai escorrer, né? Ou pode escorrer também pro olho, né? Enfim. Então tem que ter uma certa viscosidade. Ou um creme, né? Vai ser um creme hidratante, tem que passar na pele, então tem que ter uma espalhabilidade boa, né? E às vezes é uma matéria-prima assim, mas essa matéria-prima vocês querem colocar. Às vezes é uma matéria-prima que não dá esse sensorial, ou uma característica física. E o pessoal do marketing normalmente não é da área técnica, da área assim, de bancada, né? Não conhece e tal. Como é que faz essa troca? É tranquilo? Às vezes tem algum estresse para conversar e tal. Como é que funciona isso? Então, na área científica, assim, a gente se baseia muito em dados, né? Então, qualquer que seja a demanda, qualquer que seja o desejo, a gente sempre tem que provar através de dados se aquilo realmente dá para ser feito ou não. E assim, falando, por exemplo, em porcentagem de matéria-prima, por exemplo, de forma geral, o marketing não costuma dizer qual a porcentagem de matéria-prima, porque isso daí é uma habilidade técnica dos formuladores e entender qual vai ser a porcentagem que vai ser possível ou não. Mas caso acontecesse de uma maneira hipotética, assim, por algum motivo, a gente sempre tem que ter uma abordagem com dados. Então, tanto o marketing pode trazer os dados da área de marketing e o P&D pode trazer os dados da área de P&D para a gente chegar no consenso. Então, um produto tem que sempre atender a todos de uma forma eficaz. Então, assim, o produto tem que entregar obrigatoriamente o que ele se propôs a ser feito. Então, né? Exatamente. E ele tem que ser seguro, ele tem que ser estável. Então, existe essa negociação assim, para chegar num consenso geral. Por isso que é importante ter essas interfaces. Bacana. E tem uma galera. Porque eu pensei em matéria-prima, né? Que é o start, né? É o início. E você colocou realmente que o marketing não faz essa pontuação. Mas às vezes assim, essa matéria-prima está na moda, todo mundo está usando, a gente tem que fazer. E às vezes, tipo, é difícil de trabalhar, né? Tem matérias-primas e matérias-primas. Mas existe também uma discussão com o pessoal de custo, assim, de quanto que aquele produto pode ser comercializado.
Porque muito do valor de fabricação, de custo do produto, boa parte está relacionado com a matéria-prima que vai, né? Quanto que vai de matéria-prima. Existe também essa conversa com outros setores. Não, com certeza. Inclusive, isso é um grande desafio, porque assim, se você tiver dinheiro infinito para fazer uma fórmula, você pode fazer uma fórmula maravilhosa que vai entregar tudo que ela se propõe. Mas aí, quando você for vender, ela vai estar num preço que você vai conseguir ter lucro, ou um preço que as pessoas vão conseguir pagar por ela. Então, é um grande desafio você conseguir fazer um produto que seja com uma margem ok, tanto para a empresa quanto para o consumidor. Então, por isso que a gente tem que cada vez mais estudar para conseguir chegar em concentrações ótimas que consigam baratear um pouco mais a fórmula, ou então em troca de ingredientes para que aquela fórmula também seja com um custo mais acessível. Então, realmente isso é um dos pilares assim, do pesquisador precisa ter, é conseguir trabalhar com o custo das matérias-primas. A gente sabe que um produto não é só a fórmula, não tem embalagem, tem vários outros custos, mas a fórmula acaba realmente tendo um grande papel assim, no custo final. Então, é uma parte que realmente precisa bastante assim, a gente conseguir chegar nesse balanço de um preço que seja bom para ambos os lados e também que continue com a performance. Né? Eu imagino, deve ser muito desafio. E aí, bom, vocês receberam essa demanda, tá muito bacana isso, estou gostando muito da conversa. Vocês receberam essa demanda do marketing, vocês entraram no consenso, o custo também está de boa, não, vai lá, faz seu produto. Aí você vai para o laboratório. E como é que é essa eleição de matérias-primas? Tem alguma um formato assim, a gente normalmente começa a trabalhar com tais matérias-primas, vai muito da empresa, como é que funciona isso? Eu acho que assim, vai muito da empresa, porque cada empresa vai ter sua tecnologia, vai ter, por exemplo, estruturas chaves que já são características daquela marca, por exemplo, e você pode ir fazendo variações naquela estrutura, ou você pode realmente começar uma estrutura de formulação do zero. Vai muito do estilo da empresa e também do tempo que você tem para desenvolver um projeto. Então, se você tiver um tempo bom para desenvolver aquele projeto, você pode começar uma formulação do zero, porque você vai tentar com que você vai fazer testes, porque pesquisa científica é teste, você pode fazer uma fórmula, hoje ela está maravilhosa, amanhã você parar. Aí você tem que ter o tempo de fazer um retrabalho, você pode colocar uma fragrância que não vai conseguir performar muito bem naquela fórmula. Aí você tem que entrar em contato com as pessoas que trabalham no time de fragrância para desenvolver uma nova fragrância. Então, tem muitos percalços assim no caminho. Então, por isso que depende muito. Não tem uma resposta fixa para essa pergunta, mas, de fato, é pesquisa. Então, pode ter projetos menos complexos e projetos mais complexos. Entendo. Não, é muito bacana. Isso que é um quebra-cabeça que você está fazendo, né? Você tem que pensar nas matérias-primas que você vai usar e tal. E isso também você já pensa na forma que cosmética, se vai ser líquido, se vai ser semissólido. Isso também está relacionado com o tipo de produto, tipo, essa demanda vem. E aí, de repente, eu quero um produto, uma maquiagem X, uma sombra. A gente tem sombra líquida, a gente tem sombra sólida, tem sombra bastão. Como é que vocês já escolhem isso? Como é que funciona? Sim, isso já tem que ser definido no começo, porque senão não tem como você eleger as matérias-primas ideais, como que vai ser a combinação que você vai fazer. Então, se você precisar usar um genificante diferente, um carbômero, por exemplo, para você ter mais viscosidade,